Rádio França Internacional. Segunda parte da nossa emissão, Olhos Postos na Lua, Rui Agostinho é o convidado de Catarina Falcão. Convidado. Artemis é a deusa da Lua na mitologia grega e em 2022 é o nome da missão da NASA que quer voltar a colocar o homem na Lua, tendo em vista a colonização de Marte. O primeiro teste da nova nave espacial aconteceria hoje a partir do Centro Kennedy, na Flórida, após 11 longos anos de atraso e recuos. Devido a percalços técnicos, a decolagem foi agora adiada para o início de setembro. A próxima fase, em 2024 ou 2025, é que este voo seja tripulado para começar depois a exploração da Lua, como explica Rui Agostinho, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em entrevista à RFI. O projeto é mais ambicioso do que apenas ficar pela Lua. O projeto global que existe na NASA, e isso começou com a administração anterior ao presidente Obama, portanto foi lançado um programa, não era voltar novamente à Lua, era ir para Marte, pôr uma pessoa em Marte. Esse foi o programa que foi lançado na altura. E a NASA começou a ser financiada para isso. Houve um atraso imenso, portanto isto é a seguir a 2011, o último voo do Space Shuttle foi em 2011, depois houve uma série de vicissitudes neste programa todo de construção de um novo foguetão pela NASA, há um atraso imenso, mas isto é o início de facto desta nova aventura da NASA, que é o quê? A primeira etapa, que é isto que vai ser testado, é fazer o lançamento do novo foguetão da NASA com capacidade de enviar uma cápsula com 4 tripulantes para ir para a Lua. Na realidade, este lançamento não tem pessoas a bordo, portanto é uma cápsula não tripulada, é um voo totalmente não tripulado, que seguirá caminho até à Lua, fará algumas órbitas em torno da Lua e depois regressará à Terra. O que é que está a ser testado neste lançamento? Primeiro, o foguetão em si, ter capacidade de fazer um lançamento e ter a tonelagem suficiente para enviar pessoas a bordo. Depois, pelo caminho, serão testados uma série de equipamentos, também serão lançados uns pequenos satélites cúbicos, uma série deles, e a parte das telecomunicações e de testar também a questões de apoio à vida humana dentro daquela cápsula. É a cápsula Orion, em português Orionte, que é a cápsula que no próximo lançamento depois levará pessoas, daqui a 2 anos, é o segundo lançamento, e, portanto, o que está a ser testado hoje é apenas essa primeira parte. O projeto é lançar pessoas. E mais do que isso, a ida para Marte, aquilo que é o projeto de lançar para Marte, na realidade foi redirecionado pelo Trump, porque a ida para Marte que foi pregoada pelo Obama, que em 2030 teríamos pessoas em Marte, era uma coisa irrealista na altura. A administração Trump escalonou a coisa de maneira diferente, que foi o quê? Foi, vamos primeiro concentrar-nos na Lua, estabelecer uma base na Lua. Repare que isto é apenas redirecionar o investimento para uma coisa que é mais execuível no imediato, mas a meta final será sempre a ida para Marte, mas é num futuro mais longínquo. Qual é o interesse deste investimento? Este investimento na Lua tem outro interesse para a NASA, para o povo americano e para a indústria toda. É que a NASA alargou ainda mais as suas parcerias com as empresas americanas. Na realidade, também estão em empresas do Canadá e estão em empresas europeias. A França tem diversas entidades que estão a participar neste projeto. Agora, qual é o interesse da Lua? O interesse da Lua é, na realidade, começar a explorar a Lua do ponto de vista comercial. Já não se quer ir à Lua apenas para fazer estudo científico. Não, obviamente é uma parte também desta aventura, mas o interesse é começar a montar uma base lunar que possa ter alguma retribuição do ponto de vista comercial. Penso que, primeiramente, ir eventualmente procurar-se água nos polos da Lua. A água só existe, na realidade, aquela que é mais fácil, ou que será mais fácil de extrair, estará nas crateras, nos polos da Lua, aquelas crateras que nunca apanharam sol e, por causa disso, o gelo no subsolo ainda não sublimou todo, não escapou todo para o espaço. E tem 2 finalidades. Por um lado, poder alimentar as pessoas que existam desta base lunar, que está a ser preparada e no futuro será montada. Além disso, a água, se fizer eletrólise, pode retirar hidrogênio e oxigênio para ser utilizado como combustível. Qual é a vantagem disto? É que
em vez de ter que levar a água toda e o combustível todo a partir da Terra, se for possível fazer isto na superfície da Lua, pelo menos uma parte do combustível necessário para regressar e uma parte da água que apoia as pessoas à superfície já estará à superfície da própria Lua. Depois existe a parte mineral, a exploração de terras raras, que poderá ser primeiro para uso local e, obviamente, eu diria num futuro mais longínquo, ser alguma coisa que seja rentável e proveitoso poder trazer para a Terra. A última vez que o homem esteve na Lua foi em 1972. Por que se demorou tanto tempo? Durante este período, não se avaliou bem essa tal riqueza que podia haver na Lua? Em 1960 era uma novidade, primeiro, depois era uma questão de prestígio político, mas mais do que isso, o que estava atrás do prestígio político era a capacidade tecnológica de poder fazer isso. Aquilo que foi a missão para a Lua, que o povo americano fez, envolveu 2.000 empresas, 200 universidades a desenvolverem produtos que mais década, menos década, entraram no nosso dia-a-dia, nos eletrodomésticos que consumimos. Portanto, aquilo puxou tecnologicamente, forçou um avanço rápido do desenvolvimento tecnológico. Agora, o dispêndio monetário era tão grande que a administração americana avaliou e disse: estamos a gastar dinheiro demais, perde-se o foguetão completamente, o Saturno V era caro, perdia-se tudo, eram só as cápsulas, levavam pessoas e voltavam, trouxeram 400 quilos de rocha lunar com propósito científico, mas o desenvolvimento todo de telecomunicações e de navegação espacial tinha atingido o estágio de conhecimento que era suficiente. A administração americana mudou os objetivos e disse: a nossa aposta agora é termos satélites à volta da Terra, precisamos de uma estação espacial. E para isso não necessitamos de um Saturno V. E foi desenvolvido o Space Shuttle para ir até a ISS e regressar à Terra. E o Space Shuttle foi o segundo grande projeto. Na realidade era conhecer bem a Terra. E podemos estar otimistas em relação à segunda fase, ou seja, daqui a 2 ou 3 anos, um voo tripulado? Eu penso que sim. Todos os testes que a NASA fez indicam que isto funcionará bem. Portanto, o que está à espera é que, na realidade, não haja problemas. Houve problemas em construir o lançador Boeing, a Northrop Grumman a fazer a cápsula. Houve uma série de problemas de lançamento e esses problemas foram todos corrigidos. Isto está muito atrasado. Foi muito mais caro do que estava planeado inicialmente, mas toda a gente espera que neste momento, e passadas as correções dos problemas que existiram pelo caminho, isto hoje funcione bem. Agora, se me perguntar, então, mas isto é de facto o grande plano para o futuro? E a resposta é: não temos apenas a NASA, não é? Neste momento existem empresas privadas, a SpaceX é a mais forte delas todas e também está a construir um foguetão para ir à Lua. E isto é dinheiro totalmente privado, com objetivos de exploração privada dessa viagem à Lua. E agora, se comparar os dois planos, há uma grande diferença. É que este foguetão que a NASA pagou para a Boeing construir ainda segue a velha tecnologia, que é os motores, na realidade, são basicamente adaptações daquilo que o Space Shuttle tinha. Os dois propulsores que tem ao lado de combustível sólido também eram utilizados no Space Shuttle e estão agora melhorados, mas o que é que isto indica? Todo esse foguetão que serve para lançar a cápsula para o espaço, depois perde-se. A SpaceX já tem foguetões reutilizáveis. É muito mais eficiente economicamente do que aquilo que este SLS consegue fazer. É que é difícil fazer uma coisa dessas. A SpaceX conseguiu. Os europeus ainda não conseguiram. Os europeus estão atrasadíssimos. A Rússia muito mais atrasada está. E a China também. Portanto, a China está agora a tentar construir alguma coisa copiando a SpaceX. Os europeus também financiaram há 2 ou 3 anos projetos para copiar a SpaceX. A Boeing não está a fazê-lo. De modo que a SpaceX é única, neste momento é única e está há muitos anos à frente dos outros. Outra faceta que é muito mais importante para o povo americano ou para a administração americana, quer dizer o quê? Não queremos ter apenas um único lançador. Nós queremos ter 2 ou 3 ou 4 companhias privadas com capacidade de fazer isso. Detentoras da tecnologia
e capazes de fazer uma coisa dessas. O país tem que ser eficiente e tem que ser suficiente e tem capacidade de desenvolvimento a prazo, não apenas como um único exemplo. Queremos 2 ou 3 ou 4. Por causa disso é que a NASA tem financiado uma série de pequenas empresas. Pequenas já são grandes, mas não fazem um foguetão inteiro, fazem partes, e quer ter várias a construir peças de maneiras diferentes e está a apoiar financeiramente para desenvolver a indústria espacial toda local. Ouvimos Rui Agostinho, investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que considera que num futuro próximo poderá haver exploração de água e minérios raros na Lua a partir da missão espacial Artemis, da NASA, da Agência Espacial do Canadá e da Agência Espacial Europeia.